Paz do Senhor, meu amado. Você já se perguntou por que, de repente, parece que todos se afastaram de você? Por que as pessoas que sempre estiveram do seu lado sumiram? Por que Deus parece ter ficado em silêncio, justamente quando você mais precisa dele? Se você está se fazendo essas perguntas agora, essa palavra não chegou até você por acaso. E antes de você pensar em fechar esse vídeo, achando que é só mais uma mensagem de conforto, deixa eu te fazer umas perguntas bem diretas. Você passa horas consumindo conteúdo que não transforma nada na sua vida, mas não consegue dedicar 15 minutos para entender por que Deus te fez andar sozinho? Você reclama que ninguém te entende, mas quando Deus quer te ensinar a ouvir só a voz dele, você não tem paciência. Você pede para Deus te usar, mas você está disposto a passar pelo treinamento da solidão primeiro? Então, deixa eu te dizer algo que pode doer agora, mas vai te fortalecer depois. Se você não consegue ficar 15 minutos entendendo o propósito da solidão espiritual, você não está pronto para a intimidade com Deus que você tanto pede. Porque a intimidade com Deus nasce na solidão, não na multidão. Mas hoje eu vim te trazer uma palavra que vai transformar a forma como você enxerga esse tempo. Você se sente abandonado? Você se sente sozinho? Como se todo mundo tivesse te deixado? Como se até Deus tivesse dado um passo para trás? E você pensa, por que eu? Por que agora? Por que todo mundo sumiu? Mas deixa eu te revelar algo que vai mudar o teu coração. Quando Deus te faz andar sozinho, Ele não está te abandonando. Ele está te treinando para andar pela fé. Está escrito em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Você leu isso? Por fé, e não pelo que vemos. Enquanto você tem pessoas ao seu redor, você anda pelo que vem. Enquanto você tem respostas rápidas, você anda pelo que sabe. Enquanto você tem certezas, você anda pelo que entende. Mas quando Deus tira tudo isso, Ele te força a andar pela fé. E é essa fé que move montanhas. Essa é a fé que abre mares. É essa fé que ressuscita mortos. Agora, antes de continuarmos, faça algo muito importante. Escreva nos comentários. Isso se chama legalidade espiritual. Escreva: Senhor, ensina-me a andar pela fé, mesmo sozinho. Quando você declara isso, você está dizendo: eu escolho confiar, mesmo sem entender. Vai lá agora, comenta e volta aqui. Eu vou te esperar. Pronto? Então fecha os olhos, respira fundo e deixa Deus falar com teu coração. Porque hoje Ele quer te ensinar a andar pela fé. Vamos juntos? Sabe, filho de Deus, a gente tem medo da solidão. A gente vive buscando aprovação, buscando companhia, buscando validação. E quando Deus nos tira da multidão e nos coloca na solidão, a gente entra em pânico. Deus, onde estão as pessoas? Deus, por que ninguém me entende? Deus, por que eu estou tão sozinho? Mas deixa eu te contar algo que vai mudar a tua perspectiva. A solidão não é abandono. É o laboratório onde Deus constrói uma fé inabalável. Porque quando você tem pessoas, você se apoia nas pessoas. Quando você tem respostas, você se apoia nas respostas. Quando você tem certezas, você se apoia nas certezas. Mas quando você não tem nada, você se apoia só em Deus. E é aí que nasce a fé verdadeira. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Deus mandou Abraão sacrificar Isaque, o filho da promessa, o filho que ele esperou 25 anos. E Abraão subiu o monte, sozinho, sem explicação, sem garantia, sem resposta. Gênesis 22:5 diz: E disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ficai-vos aqui. Abraão deixou os servos para trás, porque o que Deus ia fazer, só Abraão podia ver. Ele não levou ninguém, ele não pediu conselho, ele não esperou confirmação, ele andou pela fé. E quando ele estava prestes a sacrificar Isaque, Deus providenciou um cordeiro. E Abraão disse em Gênesis 22:14, O Senhor proverá. O Senhor proverá. Abraão só descobriu isso porque ele teve coragem de andar sozinho pela fé. Se ele tivesse levado alguém,
Talvez alguém tivesse tentado impedi-lo, mas na solidão, só a voz de Deus importa. Elias enfrentou 450 profetas de Baal, sozinho. 1 Reis 1:8-22 diz: Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Só eu fiquei. Ele estava sozinho, sem apoio, sem exército, sem multidão, mas ele tinha fé. E ele orou, e Deus mandou fogo do céu. E o povo se prostrou e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias precisou estar sozinho para Deus ser tudo. Porque se ele tivesse tido um exército ao lado dele, talvez a glória tivesse sido dividida. Mas na solidão, só Deus recebe a glória. E agora, o maior exemplo de todos. Jesus estava no Getsêmani, a noite mais difícil da vida dele. E ele levou os discípulos. Mas o que aconteceu? Mateus 26:40 diz: E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. Achou-os dormindo. Eles não conseguiram vigiar com ele, eles não conseguiram orar com ele, eles não conseguiram estar presentes. E Jesus teve que enfrentar aquela dor sozinho. E ele orou, em Mateus 26:39. Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus andou pela fé, mesmo sozinho, mesmo sem entender, mesmo com medo. E foi essa fé que salvou o mundo. Se Jesus precisou andar sozinho, você também vai precisar. Quando Deus ia dar a lei, ele chamou Moisés. Mas ele não chamou o povo. Ele não chamou os líderes. Ele só chamou Moisés. Êxodo 24:2 diz: E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se chegarão. Só Moisés, porque o que Deus ia revelar era para quem tinha coragem de subir sozinho. E Moisés passou 40 dias no monte, sozinho, sem comida, sem água, sem companhia, só ele e Deus. E quando ele desceu, ele carregava a lei que mudou uma nação. A solidão no monte gerou a revelação para o povo. Então hoje eu quero te dizer algo muito importante. Se Deus te fez andar sozinho, é porque Ele quer que você aprenda a ouvir só a voz dEle. Enquanto você tinha pessoas, você perguntava para as pessoas. Enquanto você tinha certezas, você confiava nas certezas. Enquanto você tinha respostas, você se apoiava nas respostas. Mas agora que você está sozinho, você só tem Deus. E é aí que você descobre que Deus é suficiente. Salmo 73:25 diz: A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Não há quem eu deseje além de ti. A solidão te ensina que Deus é o bastante. A solidão te ensina que a voz dele é a única que importa. A solidão te ensina a andar pela fé e não pelo que você vê. E quando você aprende a andar sozinho com Deus, você nunca mais anda sozinho de verdade, porque você descobre que Ele sempre esteve lá. Hebreus 13:5 diz: Não te deixarei, nem te desampararei. Deus nunca te abandonou. Ele só tirou as muletas para você aprender a andar pela fé. E quando você sair dessa solidão, você vai sair diferente. Você vai sair mais forte, mais maduro, mais dependente de Deus. Porque a solidão não te enfraqueceu, ela te fortaleceu. Agora, eu quero orar com você, especialmente com você que está se sentindo sozinho. Coloca a mão no peito, feche os olhos e vamos juntos diante do Pai. Pai amado, Deus que me ensina a andar pela fé. Eu venho até Ti hoje confuso, às vezes assustado, às vezes achando que Tu me abandonaste, porque eu me sinto sozinho, Senhor. Eu me sinto como se todo mundo tivesse sumido, como se até Tu tivesses dado um passo para trás. Mas hoje, Senhor, eu ouvi a Tua voz dizendo: Eu não te abandonei, eu te fiz andar sozinho para te ensinar a andar pela fé. E eu escolho acreditar nisso, Pai. Eu escolho acreditar que a solidão não é abandono, é treinamento. Eu escolho acreditar que Tu estás comigo, mesmo quando eu não sinto. Senhor,
Perdoa-me por ter duvidado. Perdoa-me por ter achado que tu me deixaste. Eu reconheço agora que tu sempre estivestes aqui. Eu só não estava enxergando. Então eu te peço agora, Pai, mesmo quando eu não entendo teus caminhos, ensina-me a confiar. Mesmo quando o caminho é escuro, que eu continue andando, sabendo que o teu amor me guia. Porque ainda que eu ande só, sei que tu estás comigo. Senhor, ensina-me a ouvir só a tua voz. Ensina-me a depender só de ti. Ensina-me a andar pela fé e não pelo que eu vejo. Porque eu sei que quando sair dessa solidão, eu vou sair transformado. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está sozinha, por aquela que se sente abandonada, por aquela que não entende por que todo mundo sumiu, por aquela que está perdendo a esperança. Toca no coração dela agora, Pai. Revela a ela que tu nunca a deixaste, que a solidão não é castigo, é o lugar onde tu queres falar sem interrupções. Em nome de Jesus, eu declaro: a solidão está fortalecendo a fé, o silêncio está ensinando a ouvir Deus, o caminho solitário está levando à intimidade divina, porque Deus nunca abandona, Ele apenas te ensina a andar pela fé. Glória a Deus! Aleluia! Amém! Amado de Deus, eu quero que Deus te abençoe grandemente a sua vida agora. Você não está sozinho. Eu sei que parece, eu sei que você sente, eu sei que dói, mas eu vim te dizer hoje, Deus nunca te abandonou. Ele só te fez andar sozinho para te ensinar algo que você nunca aprenderia na multidão, a andar pela fé. E eu profetizo sobre você. Você vai sair dessa solidão com uma fé inabalável. Você vai sair ouvindo a voz de Deus com clareza. Você vai sair dependente de Deus de uma forma que você nunca foi. E quando você sair, as pessoas vão ver a diferença. Elas vão ver que você não anda mais pelo que você vê, você anda pelo que você crê. Elas vão ver que você não depende mais de ninguém, você depende só de Deus. E elas vão querer o que você tem. Então levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e declara: Senhor, ensina-me a andar pela fé, mesmo sozinho. E se essa palavra tocou o seu coração, venha nos comentários e declare de novo: Senhor, ensina-me a andar pela fé, mesmo sozinho. Venha fazer parte da nossa corrente de oração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que também está se sentindo sozinho. E antes de encerrarmos, eu preciso te dizer algo muito importante. Este canal é um lugar de oração e palavra. Nós estamos aqui para compartilhar o que Deus diz na Bíblia Sagrada, orar juntos e te fortalecer na fé. Mas você precisa entender: quem ensina a andar pela fé é Deus. Quem fortalece é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Nós não temos poder nenhum. O poder está nas mãos dele e é através da sua fé que você vai atravessar essa solidão. 2 Coríntios 5:7 diz: Andamos por fé e não pelo que vemos. Então confia, descansa, continua andando, porque Deus está contigo. Mesmo que você não vê, mesmo que você não sinta, Ele nunca te abandonou. Agora, vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te fortaleça, te ensine e te faça andar pela fé. Deus te ama infinitamente. Você não está sozinho. Deus está te ensinando a andar pela fé. Em nome de Jesus. Amém e amém.